Prepare-se para uma jornada única e transformadora. Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Bignon mergulha nas profundezas do Salmo 91, revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. Davidson Bignon, autor reconhecido, editora Contextualizar. Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção divina no curso da vida. Revelações originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida. Adquira agora. Davidson Bignon. Editora Contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo. Eu convido a igreja a estar abrindo a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 13 ao versículo 16. Nós vamos estar procedendo à leitura desse texto, que é um texto conhecido, é um texto muito conhecido daquele que principalmente frequenta assiduamente as reuniões de oração, mas tenho certeza que o Senhor tem muito a falar ao nosso coração nessa noite. 2 Crônicas 7, de 13 a 16, que diz o seguinte: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos, e o meu coração todos os dias. Amém, queridos? Esse é o texto, como eu disse, conhecido nosso, especialmente o versículo 14. Usamos frequentemente esse versículo para estar nos incentivando a termos uma vida de oração, de confissão, de arrependimento, uma vida na presença de Deus. Mas muitos de nós, às vezes, não prestamos atenção no contexto que motivou esse versículo a ser registrado na palavra de Deus. E muitas vezes nós enfrentamos dilemas em nossa vida cristã. Por exemplo, todos sabemos da importância da oração. Ora, sem oração não existe vida cristã saudável. Sem oração não existe vida cristã que seja agradável a Deus. A oração, portanto, ela é como a nossa respiração espiritual. A oração é como a nossa forma de alimento da nossa própria comunhão com Deus. Quando não oramos, nós deixamos então de ter proximidade, intimidade, comunhão com o Senhor. E o salmista mesmo já disse, o salmista Davi disse, no Salmos 25, 14, que a intimidade do Senhor é para aqueles que estão próximos a Ele em aliança. Então temos que perceber a oração e o poder que ela traz para a vida de todo crente. Mas nem todo crente vive só de oração. O crente também precisa alimentar a sua vida espiritual, lendo a palavra de Deus, conhecendo a revelação de Deus específica, inclusive para a sua própria vida. E essas são as duas principais disciplinas espirituais que todo crente precisa alimentar, precisa se exercitar para poder criar musculatura robusta na sua vida cristã,
na sua vida espiritual. Mas em muitas ocasiões, o crente também enfrenta momentos de pecado. Momentos em que a sua oração começa a escassear. Momentos em que a sua comunhão com Deus começa a ratear. Porque simplesmente o diabo anda ao nosso derredor, lançando armadilhas, prontos para que estejamos também caindo nessas armadilhas. E quando caímos nessas armadilhas, a gente deixa de fazer a vontade de Deus e passa a fazer a vontade do nosso inimigo, de Satanás. E aquela pergunta que sempre assalta o coração sincero do servo de Deus que vira e mexe acaba caindo. Como fica a minha vida de oração? Como está a minha vida de oração? Se eu enfrento pecados recorrentes? Como fica a minha vida de oração se eu enfrento pecados que nunca me abandonam? E como que fica o meu coração, já que eu sou sincero diante de Deus, se quando eu enfrento pecados repetitivos, recorrentes, como que fica o meu coração, a minha consciência, a minha mente, como é que fica a minha vida diante do altar do Senhor? Ora, esse texto aqui trata de um tema muito próximo a isso. O texto aqui narra momento de extremo avivamento no Antigo Testamento. Sim, o Senhor estava guiando o rei Salomão, o terceiro rei de Israel, o filho do rei Davi. O rei Davi, que foi o grande vulto da história, o maior rei até hoje reconhecido por Israel. O rei da aliança davídica, de onde veio o nosso Senhor e Salvador, o Messias. Mas esse rei, Davi, poderoso em batalhas, conquistador e um assassino também, quanto mais, devido ao seu ofício como guerreiro e como conquistador, ele desejava construir o templo para abrigar a casa de Deus, o lugar onde Deus seria adorado constantemente, perpetuamente. Mas então Deus se revela a Davi e diz: não, você é homem de sangue. Você derramou muito sangue na sua vida. Eu não quero que a minha casa seja construída por alguém que dedicou grande parte da sua vida para estar matando pessoas. Ainda que sejam povos pagãos. Ainda que sejam povos adoradores de deuses falsos. Mas ainda assim, o lugar que eu quero é o lugar de santidade. E não o lugar de vitória a qualquer custo. Então Davi foi alijado de construir o templo. E essa responsabilidade foi passada para o seu filho Salomão. Ora, o nome Salomão, Shlomo em hebraico, provém da raiz Shalom, que significa paz. Porque, de fato, Salomão foi um rei pacífico. Embora toda a sua característica de rei pacífico não o livrou de errar e errar muito, muito feiamente no seu reinado. Mas ainda assim Salomão era pacífico e ele começou muito bem. Ele começa com o coração humilde, começa entregando o seu reinado ao Senhor, começa pedindo sabedoria a Deus. E Deus atendeu ao seu clamor, Deus atendeu à sua oração. E o projeto que nasceu no coração de Davi, o homem que era segundo o coração de Deus, esse projeto que nasceu no coração do rei, ele foi aprovado pelo próprio Deus, de modo que Deus abençoou. O templo de Salomão, então, foi construído. O templo que foi reconhecido como o primeiro templo de Israel, de adoração direta, perpétua ao Senhor, ele foi belamente construído.
Tudo correu às mil maravilhas, tudo bem feito, do bom e do melhor, para o Senhor. Muito ouro, muito material de primeira categoria. Tudo foi feito da melhor maneira possível. Mas o mais importante, melhor do que qualquer alvenaria, melhor do que qualquer tipo de ambientação no lugar onde foi construído, melhor do que qualquer material usado, melhor do que tudo estava a aprovação de Deus manifestada diretamente, palpavelmente, fisicamente, para que ninguém tivesse dúvidas. Porque o próprio texto diz aqui no capítulo 7, que na inauguração desse templo, quando chega a Arca da Aliança, ela é colocada no Santo dos Santos, tudo estava encaixado no seu lugar. O sumo sacerdote, os sacerdotes saem do lugar santo, e quando saem do lugar santo para o pátio exterior, a fumaça toma conta do lugar, e a fumaça naquela época era conhecida como a fumaça da presença da revelação de Deus, desde quando ele falava com Moisés naquela tenda da conversa que ele tinha com o Senhor. E essa fumaça tomando lugar era o símbolo da presença de Deus, da Shekinah de Deus e da aprovação do próprio Deus a tudo que estava sendo feito ali na inauguração do templo que seria a casa do Senhor perpetuamente no monte do templo lá em Jerusalém. E então naquele ambiente santo, naquele lugar santo com a presença de Deus tomando todo lugar, os sacerdotes não tinham nem mesmo condições de falar alguma coisa, não tinham condições de fazer o seu ofício sacerdotal, não tinham condições de fazer nada além do que se ajoelharem e mudos, calados, adorarem o Senhor. E diante de uma aprovação tão perfeita, tão palpável do Senhor naquele lugar, naquela instituição de Israel chamada templo, diante de tanta aprovação, de tanta bênção, a glória suave de Deus parando no lugar, nós vemos agora aqui Salomão fazendo uma oração. Salomão faz uma oração extensa. Salomão com o seu coração ainda sincero na presença de Deus. Salomão com o seu coração derramado na presença de Deus. Totalmente imbuído daquela atmosfera espiritual em que todos estavam submersos, mergulhados. Aquela bênção extraordinária, aquela alegria extraordinária. E ele faz essa oração extensa. E Deus responde à oração de Salomão. Deus responde à inauguração do templo com a sua presença visível. Deus responde à oração de Salomão com essa palavra de aprovação. Mas a palavra também muito aberta, muito concreta, porque Deus já sabia como Salomão terminaria a sua própria vida. Então, diante de tudo que Deus já sabia, diante daquele momento especial, em toda aquela glória, em toda aquela aprovação, mas Deus aqui nos versículos de 13 a 16 que nós lemos, ele fala aqui sobre a hipótese que Deus já sabia ser verdadeira. A hipótese de que o povo erraria. A hipótese de que o povo pecaria. E pecaria constantemente com o mesmo tipo de pecado. Deus já sabia que o povo cairia, se prostraria diante de outros deuses. Deus já sabia que essa porta em Israel seria escancarada através da vida do próprio Salomão, que estava naquele momento de sinceridade, com o coração aberto para Deus. Mas Deus já sabia como isso terminaria, porque o coração sincero de Salomão estaria brevemente azedando por causa de tantos pactos que ele fez com tantos povos, adquirindo esposas
cada uma de uma nação diferente praticamente, mantendo o harém quilométrico de 1000 mulheres. E diante disso tudo, porque cada mulher dessa é um pacto que ele fez com uma nação pagã. E a cada abertura que ele dava para um pacto desse feito, era uma adoração falsa, era um Deus falso que estava entrando em Israel. A tal ponto que, inclusive, a arqueologia tem achado em lugares perto do próprio templo de Israel, lá em Jerusalém. Recentemente, os arqueólogos acharam o sítio arqueológico que representava um templo pagão antigo, próximo do local onde funcionava o templo de Salomão. Datado dessa época de Salomão, inclusive, o achado arqueológico. E nesse templo pagão antigo, achado perto do templo, ele era uma miniatura replicando, imitando o próprio templo de Salomão, com o pátio exterior, com o lugar santo e com o lugar do Santo dos Santos, com uma estátua de Baal, de um deus pagão, imitando o templo de Deus. Tal foi o estágio da idolatria que Israel chegou ao longo da sua história. E isso estava fazendo o coração de Deus queimar de tanta raiva, porque o texto, quando diz que a ira de Deus se acendeu, literalmente em hebraico as narinas de Deus esfumaçavam, queimavam, ficavam vermelhas de tanta raiva, como se fosse um touro raivoso. É assim que aparece na língua hebraica, quando diz que a ira de Deus se acendeu contra o seu povo. É literalmente assim que está. E ali estava o Deus irado contra o povo que estava constantemente caindo em idolatria com o mesmo pecado, vez após vez. Pecado recorrente. E o pior pecado que mais afrontava a Deus. Como é que ficaria então a situação, já que Deus sabia que esse seria o futuro, a história de Israel, porque nada passa despercebido a Deus. Ele já sabia. Então, na resposta que Deus fala para Salomão, ele diz claramente: se o povo errar, se o povo pecar, e eu começar a atingir o povo com uma série de situações que o povo não tem como resolver, com uma série de pragas, de problemas, de situações como resposta a esse momento de idolatria, de pecado contra mim, o que vai acontecer depois disso? Como é que o povo vai sobreviver a isso? Ora, o texto diz aqui, você pode perceber aqui no versículo 13. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou seja, se houver fome na terra, porque se não havia chuva, numa cultura eminentemente agrícola, haveria fome. Fome e sede, porque haveria seca também. Ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou seja, a praga de gafanhotos, que era o maior medo dos agricultores. Eles passavam e comiam tudo o que vinham pela frente. Ou se enviar a peste entre o meu povo, doenças pandêmicas, doenças epidêmicas, para dizimar o povo não ia ter como sair dessas pragas, não ia ter como resolver isso, porque tudo isso aqui é uma praga enviada por Deus, como castigo pelo pecado, pelo erro. Aí ele fala no versículo 14, ainda que isso aconteça, ainda que o povo erre, ainda que o povo peque, ainda que o povo fique constantemente errando com o mesmo tipo de pecado, o pecado recorrente. No versículo 14 você vê: se o meu povo que se chama pelo meu nome
se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, farei o quê? Perdoarei os seus pecados, ouvirei, perdoarei e sararei a sua terra. Toda a praga que ele havia prometido lá, que ele havia enviado nessa situação hipotética do pecado, ele agora, ele próprio estaria retirando. Porque praga que Deus envia, ninguém tira a não ser o próprio Deus. Castigo que Deus envia, ninguém resolve a não ser o próprio Deus. Isso se refere a indivíduos, isso se refere a nações, isso se refere a reinos. Não brinque com o Deus de Israel. Não brinque com o Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Não queira você afrontar ao Deus de Israel. Não queira você afrontar a igreja, ao povo de Deus. Não queira você enfrentar o povo de Israel também. Porque todos nós somos o povo de Deus. E Deus zela pelo seu povo. Você enfrentar e afrontar a nação de Israel, a igreja de Cristo, é você querer enfrentar o próprio Deus. E o texto é muito claro ao dizer que quando há qualquer tipo de afronta, seja com o pecado recorrente, seja com idolatria, seja com uma afronta direta, movida pelo coração soberbo de alguém, não importa, Deus trará o castigo no momento em que Ele sabe que precisa enviar para que haja conserto. Se você é parte do povo de Deus, você precisa saber que no momento em que o castigo chegar, se você estiver com as atitudes corretas, nesse ambiente correto de adoração, com o seu coração voltado para Deus com sinceridade, de modo inteiro, de modo íntegro, integral, sem reservas, sem nenhum cantinho de zombaria nos seus lábios. Mas se o teu coração estiver submisso à presença de Deus, e você fizer a sua oração pedindo perdão, o Senhor está dizendo que Ele vai ouvir a tua oração. Ainda que o seu pecado seja um pecado recorrente, ainda que a culpa esteja assolando a sua mente, o seu coração, porque você acha que não consegue vencer o pecado recorrente, Deus pode trabalhar na sua vida, meu irmão, minha irmã. Seja qual área que for o pecado recorrente na sua vida. Seja você que esteja completamente entregue a esse pecado recorrente. Deus agora está dizendo nessa noite para você, Ele pode quebrar as amarras do seu coração. Ele pode quebrar todo tipo de amarra que te prende ao pecado recorrente na sua vida. Como Ele fez com Israel. A idolatria de Israel foi curada. O remédio foi amargo. O remédio foi amargo, foi difícil de engolir. Mas hoje Israel está curado da idolatria. Aos deuses falsos, pelo menos. Nessa noite Deus está falando para você. Não importa o tipo de pecado que você possa ter cometido. Se você tiver as atitudes corretas diante do Senhor, Ele vai ouvir a sua oração. Quais são as atitudes corretas? A primeira delas, arrependimento humilde. O soberano Deus diz que em todas as circunstâncias, se você se arrepender, Ele o chama à humildade. E se você se entrega a esse sentimento de humildade, imitando inclusive o próprio sentimento que houve em Cristo Jesus, o sentimento de humildade, se você fizer isso,
Deus estará ouvindo a sua oração, estará produzindo na sua vida a restauração. Com todo tipo de culpa, com todo tipo de problema que o seu pecado, recorrente ou não, possa ter causado na sua vida. Então a primeira atitude é arrependimento humilde. Isso quer dizer que o seu caráter precisa se apresentar de modo sincero e humilde, buscando arrependimento. E a palavra hebraica para arrependimento é a palavra shuv, que significa retorno. Você reconhece que estava andando correto na aliança. Então você percebe que você desviou para um atalho, para o caminho errado. Você percebe que você se desviou de andar pelo caminho correto para fazer o que é errado. E quando você percebe isso, quando você reconhece isso, então você se arrepende, ou seja, você retorna para o caminho certo. Você para de errar o seu alvo e passa a andar de acordo com a vontade de Deus. Isso é acertar o caminho, isso é aprumar o seu caminhar. Isso é se arrepender. E esse arrependimento humilde, ele produz o fruto da restauração. E então temos a segunda atitude. Porque não é só se arrepender, não é só retornar para o caminho correto. Mas é também orar. Orar na busca incessante de Deus. O poder transformador da oração. Sim, você pode crer no poder transformador da oração na sua vida. Porque a oração, ela move o coração de Deus a seu favor. A oração mexe com as estruturas da sua vida, quando você se coloca em arrependimento sincero, em humildade na presença do Deus que tudo pode fazer. E esse Deus que tudo pode fazer, Ele está ouvindo ao seu clamor, Ele está ouvindo a sua oração, a sua intercessão por alguém, a sua vida sendo colocada de modo aberto, como um livro aberto na presença de Deus. E quando você abre a sua vida para Deus, os céus se abrem para você. Deus se mostra favorável a você. E Deus passa então a querer ouvir a sua oração, sendo favorável completamente a você. Ora, o Salmo 42, versículo 1 diz: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. O servo fica bramando, bramar é ficar suspirando, é ficar gritando, dando gritinhos de suspiros, porque ele precisa saciar a sua sede. Precisava achar naquele ambiente desértico algum lugar onde tivesse água, e água pura, água limpa, para que ele pudesse beber, e água fresca para que pudesse refrescar e saciar a sua sede. Então, assim como o servo montês lá em Israel clamava por águas geladas, águas puras, limpas, refrescantes, a minha alma tem sede de Deus nessa mesma proporção, nessa mesma ansiedade, nesse mesmo desejo, nesta mesma ânsia de querer encontrar e conhecer o Senhor. Como o profeta disse, prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor deve ser o nosso principal anseio em toda a nossa história, em toda a nossa vida cristã. Por fim, a promessa que Deus dá, quando nos arrependemos humildemente, quando oramos com intensidade, com desejo, com força, com a intenção sincera e aberta, consistente, de adorarmos ao Senhor, de orarmos a Ele. Quando fazemos isso, como Salomão fez naquele dia, então Deus promete restauração de toda a situação de pecado recorrente, de toda a culpa do próprio pecado, porque Ele retira a culpa do pecado de nós, quando de fato nos apresentamos a Ele.
de modo aberto e sincero. Então, na parte final do versículo 14, Deus diz que haverá restauração, e essa é a promessa de Deus. Quando o perdão divino se manifesta na nossa vida como instrumento dessa restauração. E a palavra restauração também significa retorno. A mesma palavra, chuve, a mesma palavra para arrependimento é repetida aqui nessa ideia de restauração. Porque no arrependimento eu retorno para os caminhos de Deus quando eu reconheço que eu errei. E na restauração, a minha vida, a bênção que eu tinha antes, ela é restaurada, porque eu de fato me arrependi e me coloquei diante do Senhor. Restauração, portanto, é resultado direto de arrependimento, de oração sincera na presença de Deus. Isso independente se você é um pecador recorrente, com o mesmo tipo de pecado, ou se você, graças a Deus, apenas comete alguns pecados de vez em quando. Esse seria o ideal. Pelo menos o ideal secundário. O ideal primário é não pecar nunca, mas isso é impossível. Não é? Mas ao menos com pecados secundários, de vez em quando. Esse seria o seu ideal secundário. Mas não importa se você peca frequentemente ou se você peca apenas algumas vezes. Lá em 1 de João, capítulo 1, versículo 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda e qualquer injustiça. Então, nesse momento, meu querido e minha querida, eu quero fazer alguns desafios para você. Porque essa promessa que Deus fez para Salomão, ela permanece de pé. Não sei se você sabe, mas ainda hoje, o templo de Israel já não existe lá em Jerusalém. Ele foi destruído. E a sua última destruição foi no ano 70 depois de Cristo. Já há muitos anos. Há milênios que isso aconteceu. Mas uma parte do templo de Jerusalém ainda permanece de pé. Em hebraico era chamada de Kotel. Kotel é literalmente em hebraico o muro ocidental do templo. O que nós chamamos, o apelido dele é o Muro das Lamentações. Mas ele, na verdade, é o muro ocidental. É a única parte do templo de Jerusalém, do templo de Herodes, o segundo templo, que ficou de pé. Não existe mais tempo para você ir lá, como o texto bíblico diz aqui, e você ir naquele local para fazer a sua oração. Esse local, como templo, já não existe mais. Mas essa promessa ainda foi cumprida de duas maneiras. A primeira maneira é a principal, é a que nós usamos, porque o próprio Jesus disse que você não precisa adorar nem em Jerusalém, nem em Samaria, mas onde quer que você esteja, adorando a Deus em espírito e em verdade, Ele vai ouvir a sua oração, a sua adoração. Ainda que você esteja trancado no seu quarto, escondidinho lá, sem ninguém ver, Deus está te olhando, está te ouvindo, e está recebendo a sua oração. Seja uma oração pública aqui na igreja, seja uma oração em particular no seu quarto, seja uma oração em que ninguém está ouvindo, a não ser você falando mentalmente com Deus. Deus está ouvindo a sua oração. Seja aqueles peregrinos que ainda hoje vão lá para o muro ocidental para estarem colocando os seus pedidos de oração naqueles buraquinhos do muro. Estarem orando, alguns orando certo, outros orando ainda de modo inadequado, mas ainda assim, o coração, a fé está colocada para aquele lugar, por causa da promessa que Deus fez a Salomão. E que nós também lemos no começo do culto, em Isaías 57, versículo 6. Aliás, Isaías 56, versículo 7. Esse texto que nós lemos diz
que mesmo no final dos tempos, Deus restauraria a sorte de Israel. E perpetuamente, esse lugar, inaugurado por Salomão, lá em Jerusalém, nessa restauração perpétua, essa restauração seria perfeita, completa, permanente, sem possibilidade alguma desse templo ser destruído novamente. O texto de Isaías diz que Deus vai fazer isso acontecer. Eu não sei você, mas eu creio nisso. Porque o próprio Jesus, por ocasião do segundo templo ainda, quando ele foi purificar o templo, Jesus, ele purificando o templo, ele recita o texto de Isaías 56, versículo 7, renovando a profecia que o profeta Isaías havia dado, em que Deus retomaria aquele lugar como sendo casa de oração. Beit Tefilá. Beit HaTefilá. Casa de oração. Por que casa de oração? Porque é o lugar onde habita a oração sincera na presença de Deus. A nossa igreja, ela também é casa de oração. O seu lar, o seu quarto, o seu aposento de oração é a sua casa de oração. A sua vida pode também se tornar, a sua vida inteira, casa de oração. Mas profeticamente falando, todos os povos da terra, um dia, retornarão a Jerusalém, com o templo reconstruído, sim, e todos adoraremos a Deus, perpetuamente, porque foi isso que Deus prometeu, através de Isaías e através também da palavra de Jesus. Eu creio nisso. Eu creio nessa palavra. E em nome de Jesus, seja na minha casa, seja no templo reconstruído lá no final, de alguma forma, eu quero que a minha vida seja casa de oração. Salmo 25, 14, que eu já citei aqui, quero retomar. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Ele lhes mostrará a sua aliança. Quer conhecer os segredos de Deus, da aliança do Senhor na sua vida? Você precisa se arrepender, humildemente. Você precisa orar constantemente ao Senhor, para que você receba a restauração como promessa, e não mais cair em pecados, como o povo de Israel tanto fez ao longo da sua história. Que Deus nos abençoe, que Deus nos restaure, nos dê a sua glória e restauração, tudo para a glória do seu próprio nome.